Pai de Senhor para a igreja. Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos fazer uso apenas do versículo de número 20. O Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração e eu quero ministrar à igreja nessa noite. Nós vamos apenas fazer uso a partir desse versículo para poder aplicar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a comunicar aos nossos corações. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você pode glorificar a Deus nessa noite, tome o seu assento. Amados, hoje é culto da vitória. E eu tenho certeza que você veio aqui com pelo menos dois objetivos. O primeiro objetivo é de cultuar a Deus, adorar a Deus, aquele único, digno de honra e glória e louvor. Você saiu da tua casa não apenas por vir em mais um culto, mas sim para glorificar o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que também você, quem sabe, também tenha um segundo objetivo, que é o quê? Receber de Deus uma resposta para a sua vida. Você veio aqui adorá-lo e receber uma resposta da parte de Deus para a sua vida. E hoje é culto da vitória e o Espírito Santo de Deus me colocou essa palavra no coração. O texto que eu estou usando aqui como base para essa exposição fala acerca de Jesus agora já no céu glorificado. Ele já não é mais aquele Jesus que estava na terra, 100% homem, 100% Deus, mas agora ele está no céu glorificado. Ele está no céu agora com todo o seu poder em mãos. E o Senhor, ele vai dar algumas revelações ao apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. E ele vai relatar algumas coisas à igreja do Senhor. E dentre estas mensagens está este versículo, que muito nos chama a atenção e que muitas vezes nós mesmos citamos com certa frequência este versículo, onde Jesus diz que eis que estou à porta e bato. E o Senhor, ele está na porta da minha e da tua vida. Um dia ele bateu na porta da minha vida. Um dia ele bateu na porta do seu coração. E eu tenho certeza que você abriu a porta para ele entrar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre as casas que Jesus entrou durante o seu ministério. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor durante os 3 anos a 3 anos e meio que o Senhor esteve entre nós aqui na terra, a palavra, os 4 evangelhos nos relatam algumas dessas casas que Jesus entrou. E perceba que em cada uma dessas casas, Jesus entrou, saiu, mas a transformação ficou dentro daquela casa. Alguma coisa aconteceu dentro daquela casa. Uma reviravolta houve dentro de todas as casas que Jesus adentrou. E um dia ele também entrou na minha casa, entrou na tua casa, e eu tenho certeza que a nossa vida já não é mais a mesma de outrora. Se você olhar pelo retrovisor da vida, você vai ver quem você era e quem hoje você é em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Aleluia, o velho homem já morreu. Embora às vezes ele queira ressuscitar. Mas está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá a graça para poder vencer e suportar as aflições deste mundo. E a primeira casa que Jesus ele entrou no seu ministério, a primeira, foi uma casa que estava tendo uma festa de casamento. Mas perceba que em todas as casas que Jesus ele entrou, ele não entrou por simplesmente entrar. Eu vou ali, quem sabe almoçar, eu vou ali jantar, não, mas ele entrou com um propósito.
Em todas as casas que Jesus ele entrou com um objetivo. Ele entrou, ele identificou algo que estava faltando dentro daquela casa, e ele entrou justamente para suprir aquela falta. Ele identificava algo que estava faltando dentro de um lar, dentro de uma casa, e ele entrava para suprir. E assim é na minha e na sua vida. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que identifica aquilo que talvez esteja faltando na nossa vida, aquilo que esteja faltando dentro da nossa casa. Eu não sei o que está faltando. Quem sabe é uma porta aberta que está faltando. Quem sabe é uma cura que está faltando. Eu não sei o que está faltando dentro da tua casa, mas nesta noite, Jesus, Ele está só observando, Ele está só identificando o que falta dentro da casa de cada um de nós. Para quê? Para suprir as necessidades. O que está faltando dentro da tua casa hoje? O que falta? É o que a gente vai ver. A primeira casa que Jesus ele entra, está acontecendo um casamento. Casamento é festa, casamento é alegria. Mas perceba, você conhece a história, é um casamento que está começando, mas que a alegria já está indo embora. Por quê? Porque o vinho acabou. O vinho não estava prestes a acabar, mas acabou o vinho. E o vinho representa o quê? A alegria. Então perceba que é um casamento que está começando, mas que a alegria já acabou. E muitas das vezes isso também acontece na minha e na sua vida. Quantas pessoas já não têm mais a alegria de viver? Quantas vidas já não têm mais a alegria de estar até mesmo dentro da casa do Senhor? A irmã falou aqui sobre o privilégio que é estarmos na presença do Senhor. Mas existem pessoas que, por causa das decepções, por causa das frustrações, por causa dos problemas, por causa das pressões da vida, perderam o gosto de viver, perderam a alegria, já não sente mais vontade, às vezes, de adorar a Deus, já não sente nem mesmo vontade de viver. É como se fosse um vivo morto, apenas vegetando, esperando o fim. Existem pessoas que se encontram nessa situação. Por quê? Porque perderam a alegria. E eu não sei se, quem sabe hoje, você que está aqui, ou quem sabe me ouve, me assiste pelo YouTube, talvez você tenha perdido a alegria de viver. Mas hoje Jesus Cristo, Ele está trazendo de volta a alegria dentro do teu lar. Se é a alegria que você precisa, se é a alegria que você está necessitando, se a tua casa precisa de alegria, nessa noite eu quero profetizar na sua vida que Jesus está devolvendo a alegria, Jesus está devolvendo a vontade de viver, Jesus está te colocando de pé nessa noite, aleluia, te dando um novo ânimo, um novo vigor para que você continue vivendo com alegria, desejando estar na casa do Senhor, desejando viver. Alabaxurianda. Nessa noite o Senhor está renovando a alegria. O vinho acabou, a alegria acabou, mas Jesus está na casa. E aonde Jesus está, o jargão já diz, né? Alguma coisa acontece. Uma outra casa que Jesus entrou foi a casa de Levi. Levi, também conhecido como Mateus, ele era um publicano. E um publicano, você já sabe, ele era aquele responsável por cobrar os impostos, e na sua maioria ele era judeu. E o próprio povo, né, cobrando o imposto do seu próprio povo para o Império Romano. E muitas das vezes eles eram mal vistos. Muitas das vezes, não, 100% das vezes eles eram mal vistos, porque estavam subjugando, e muitos deles cobravam imposto até além do devido, e muitos se enriqueciam ilicitamente. Mas a palavra do Senhor fala que certo dia, Jesus ele está andando pela alfândega, ainda no início do seu ministério, e ele vai olhar para Levi,
E ao olhar, ele vai identificar que dentro da casa de Levi estava faltando perdão. Porque era um homem que, quando andava pelas ruas, as pessoas quase que o apedrejavam. Seu próprio povo, traidor, é isso, aquilo, outro. As pessoas julgavam, as pessoas criticavam aquele homem. Era mal visto pela sociedade. E era um homem que precisava de perdão. E Jesus, passando pela alfândega, ele identifica isso. E ele diz para Levi: Levi, segue-me. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem vai deixar tudo, vai seguir Jesus, vai levar Jesus para dentro da sua casa. E quando ele chega dentro de casa, ele vai preparar um banquete, uma festa, e vai convidar vários outros publicanos. Eram os amigos dele, né? Você atrai aquilo que você é. Ele era alguém mal visto e atraía as pessoas também que eram mal vistas. E ele convida esses amigos para dentro de casa para comer, se alimentar com Jesus. E aí você conhece o texto, os fariseus e os outros povos que estavam ali começaram a falar com os discípulos: mas quem é esse que come com os pecadores? É esse que é o mestre de vocês, que come se assenta à mesa dos pecadores? E aí Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus vai dizer: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Eu vim não para o justo, mas para os pecadores, para trazê-los ao arrependimento. Jesus, naquela noite, ele liberou perdão dentro daquela casa. Talvez hoje você também precisa de perdão dentro da tua casa. Quem sabe coisas do passado que ainda fica tinindo na tua cabeça. Quem sabe coisas, porque a palavra de Deus diz que nós temos um acusador. E esse acusador, por mais que você esteja na presença do Senhor, por mais que Jesus esteja dentro da tua casa, esse acusador fica lá de fora só acusando. Quem é você para estar sentado à mesa com Jesus? Lembra do que você fez? Lembra de quem você era? O acusador fica assim dia e noite. E às vezes usa até alguns secretários. E às vezes isso entra na nossa mente e ataca a nossa mente de uma tal forma que a gente fica travado. A gente fica travado na nossa vida espiritual. Já não quer mais orar, já começa a concordar, né? É verdade. Quem sou eu para estar na mesa com o Senhor? Na verdade é quem somos nós. Mas a palavra de Deus mesmo diz que foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele quem te escolheu primeiro. Então, nessa noite, se o acusador está te acusando por algo do passado, eu não sei, mas nessa noite, Jesus está liberando perdão para a sua vida. Jesus está liberando perdão dentro da tua casa. Aleluia. Se é alegria que você precisa, se é perdão que você precisa, eu não sei o que é que você precisa nessa noite, mas Jesus é aquele que vai suprir aquilo que está faltando dentro da tua casa. Aleluia. Uma outra casa que a gente pode citar é a casa de Jairo. Jairo, você também conhece essa história. A sua filha estava ali moribunda, né, à beira da morte. E ele sai de casa e vai até Jesus. Perceba que Jairo, ele era um príncipe, né, da sinagoga, ou seja, era como se fosse nos dias atuais hoje, quem sabe um obreiro, um presbítero, um pastor, como se fosse. Ele era o responsável pela organização da sinagoga. Mas veja que a enfermidade que depois vai levar sua filha à morte, pegou aquele homem. E muitas das vezes nós que também somos obreiros na casa do Senhor, ser obreiro, ter responsabilidade dentro da igreja, não quer dizer que a gente não vai passar a luta. Não quer dizer que a gente não vai passar por provas, e grandiosas às vezes. Muito pelo contrário, às vezes até passa provas maiores, às vezes. Por quê? Porque às vezes você tem que lidar com a sua vida, com a sua família e ainda cuidar de outras pessoas. É mais problemas para você ter que lidar, aconselhar. Mas perceba que esse homem, ele vai até Jesus. E ele diz: Jesus, vai lá em casa. Olha que coisa linda. Ele pede para Jesus ir até a sua casa. E aí Jesus, ele começa a ir à casa desse homem.
E quando Jesus chega, ele coloca para fora todos os incrédulos, todos aqueles que não estavam preparados para ver o milagre acontecer. E aí Jesus identifica que dentro daquela casa estava faltando o quê? Vida. Dentro da casa de Jairo estava faltando vida. E Jesus, ele entra na casa de Jairo. E o que ele faz? Ele libera vida dentro da casa de Jairo. Eu não sei se na tua casa também está precisando de vida. Eu não sei. Mas se é vida que você precisa, hoje Deus está dando vida. Deus está renovando a sua vida. Deus está transformando, está liberando vida dentro do teu lar, dentro da tua casa. Por quê? Porque é Ele quem identifica as necessidades e libera aquilo que nós precisamos, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa dentro da nossa casa. Uma outra casa que nós podemos citar é a casa de Zaqueu. Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Ele não queria mais nada. Ele não queria milagre. Ele não queria tirar uma foto com Jesus para postar na rede social. Ele não queria nada. Ele só queria ver. Mas Jesus queria algo muito maior do que isso. Porque enquanto Zaqueu só queria ver Jesus, Jesus queria salvar Zaqueu e a sua casa. Na casa de Zaqueu estava precisando de salvação. E Jesus, ele passa e ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu e ele salva esse homem. Se na tua casa está precisando de salvação, hoje Jesus está entrando com salvação. Salvação na vida do teu esposo, salvação na vida da tua esposa, salvação na vida do teu filho, salvação na vida da tua filha, salvação na vida daquele que está perdido, ou quem sabe aquele que se perdeu ou se afastou da presença. Hoje Deus está entrando com salvação. Aleluia, se é alegria, se é perdão, se é salvação, hoje Jesus está liberando dentro da tua casa nessa noite. O que você precisa? Fale com Jesus, fale com o Senhor nessa noite. Senhor, Tu sabes o que eu preciso, mas fale para Ele, porque só Ele pode entrar com a providência. Tem uma outra casa que Jesus entrou, que foi a casa ali dos discípulos a caminho de Emaús. Jesus já tinha sido crucificado, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. A notícia da ressurreição chegou ao ouvido daqueles homens, por intermédio das mulheres, mas ainda assim, eles decidiram voltar para casa. Mas voltar para casa sem Jesus. Voltaram para casa sem Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. Eles já tinham recebido a notícia da ressurreição. Mas ainda assim decidiram voltar para casa sem Jesus. Mas aí o Senhor, Ele é tão misericordioso. Porque um discípulo, já falei até isso na escola dominical, um discípulo pode até desistir do seu mestre. Mas um mestre de verdade jamais desiste do seu discípulo. Os discípulos desistiram de Jesus, aqueles 2 discípulos, mas Jesus não desistiu deles. Jesus se encontra com eles no meio do caminho e vai renovando a fé daqueles homens. Vai falando desde lá de Moisés, passando pelos profetas e vai renovando a fé daqueles homens. E aqueles homens agora eles chamam Jesus, ainda sem saber quem era, para dentro de casa. E na hora do partir do pão, os seus olhos são abertos. Eles reconhecem que entraram pelo caminho sem Jesus, mas quando entraram dentro de casa, Jesus entrou com eles. Sabe o que é isso? Jesus identificou naqueles discípulos que naquela casa, que naquelas vidas, precisava de visão espiritual. Sabe por quê? Porque eles já tinham recebido a notícia da ressurreição, mas não creram. Decidiram voltar para casa. E quantas vezes nós também não precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos?
Quantas vezes nós também não precisamos ter a nossa visão espiritual aberta pelo Senhor Jesus Cristo? Porque quantas promessas Deus já não nos fez, quantas promessas nós já não recebemos da parte do Senhor, mas muitas vezes a gente, ao invés de olhar para a promessa, a gente olha para a circunstância. E a circunstância sempre vai dizer que não. A circunstância sempre vai dizer que a promessa não vai acontecer. Mas se nessa noite você precisa de visão espiritual, na tua casa, na tua família, nessa noite o Senhor, Ele entra com providência. Nessa noite o Senhor, Ele abre os teus olhos espirituais. Sabe para quê? Para quando você olhar para a circunstância, você vai continuar caminhando. Para quando você olhar para os problemas deste mundo, as notícias ruins deste mundo, mas você vai continuar caminhando pela fé. Porque você não está debaixo da notícia deste mundo, mas você está debaixo da promessa que Deus fez sobre a tua vida. Você está debaixo da promessa. Eu falei aqui de Jairo. Jesus entrou na casa de Jairo. Mas teve um outro milagre que o rapaz centurião, se não me falha a memória, ele pediu para Jesus ir até a sua casa, mas Jesus não foi. Então existem casas que Jesus ele vai entrar contigo, mas existem casas que Jesus só vai liberar uma palavra. Ele disse para aquele homem, vai, e no meio do caminho o milagre aconteceu. Aleluia. Então nessa noite o Senhor, Ele está entrando na tua casa. E mesmo se o Senhor, aleluia, talvez Ele não vá lá no lugar que você queira que Ele vá nessa noite, mas Ele está liberando somente uma palavra. Porque o crente, ele vive por fé, ele não vive por vista, mas ele vive pela palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir a sua palavra. Porque Ele zela pela sua palavra. Aleluia. O que a tua casa precisa nessa noite? Tem uma outra casa que Jesus entrou, que foi a casa da sogra de Pedro. Jesus ele estava na sinagoga. Os da sinagoga rejeitaram a mensagem do Senhor. Rejeitaram Jesus. E aí ele sai e vai para a casa da sogra de Pedro. Chegando lá, as pessoas que estavam ali, o texto não diz exatamente quem, mas alguém vai dizer, Senhor, né? Aqui está a sogra de Pedro, não sei se é ele quem foi, mas falou com o Senhor Jesus Cristo que ela estava enferma, que ela estava com febre. E você sabe que a febre, ela não é uma doença em si, mas a febre ela é um sintoma de uma doença, de um algo maior, uma anomalia, quer dizer que algo no teu corpo, no teu organismo não está bem, não está certo. E aí, a febre é um sintoma de que algo não está legal. Então eu não sei o que aquela senhora tinha, mas ela estava com febre, um sintoma. E a febre, você sabe que ela tem o poder de nos paralisar. A gente viveu aí, acho que está saindo uma epidemia de dengue, mas eu me lembro que alguns anos atrás, eu cheguei a ficar até uns 4 dias internado por causa da dengue, e a febre era um sintoma. E eu lembro que eu não tinha força nem para ficar em pé. Você fica fraco, porque é assim que a febre faz. Você não tem força para nada. Você não tem força para servir. Você não tem força para adorar. Você não tem força para nada, porque a febre está impregnada na sua vida. E aqui nós podemos entender pelo lado espiritual, que muitas vezes, talvez você esteja bem de saúde, graças a Deus por isso. Mas talvez você esteja vivendo um momento de febre espiritual. E essa febre espiritual, você não tem vontade de nada. Você não tem força para vir para a igreja. Você não tem força para ler a Bíblia. Você não tem força para orar. Você não tem força para fazer nada. Porque aquilo que está impregnado na tua vida só quer que você fique parado. Mas Jesus nessa noite, assim como Ele identificou na sogra de Pedro aquela enfermidade,
aquele sintoma. A palavra de Deus diz que Jesus ele vai repreender a febre. E no mesmo instante, não é no outro dia, não é 3 dias depois, mas imediatamente a febre vai bater em retirada, aquela senhora vai se colocar de pé e vai começar a servir Jesus e aqueles que Jesus estava. E se na tua casa, se na tua vida hoje, quem sabe você está enfrentando essa febre espiritual, Jesus já identificou. E Jesus já te pegou nessa noite, já vai repreender essa febre, vai repreender essa anomalia e vai te colocar de pé para você ter força para orar, para você ter força para jejuar, para você ter força para ler a Bíblia, para estar na casa do Senhor. É disso que você precisa nessa noite, então toma posse. Aleluia! Porque o Senhor, Ele está na casa. E o que você precisa nessa noite? A gente poderia aqui falar de muitas outras casas que Jesus entrou, mas em todas elas, alguma coisa aconteceu. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Lucas capítulo 10. Não é ainda aquele momento que Lázaro morreu, já é uma situação antes. E Jesus entra na casa dessas 2 irmãs. E sabe o que Jesus identifica dentro daquela casa? Que aquela casa estava precisando de palavra. Estava faltando palavra dentro da casa de Marta e Maria. Porque uma estava afadigada demais. Uma estava ansiosa demais com as coisas deste mundo. E Jesus ele entra, por quê? Porque ele sabia que o luto ia bater na porta daquela casa. Ele sabia que o luto, a morte ia bater na porta daquela família. E eles precisavam de palavra para poder estar de pé no dia mau. Elas precisavam de palavra para que quando o luto viesse, quando o dia mau viesse, quando a dor viesse, elas pudessem suportar a dor do processo. E aí Jesus ele vai entrar dentro da casa de Marta e Maria para liberar essa palavra. Marta estava ansiosa demais. E aí Jesus vai dizer para ela: Marta, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. É importante servir? É. Mas existe o dia de servir. E existe um momento também de estar sentado aos pés do Senhor Jesus Cristo para se alimentar da palavra. Sabe por quê? Para que quando o dia mau vier, para que quando a dor do processo vier, você venha a ter força para resistir. Você venha a ter uma palavra, não, Jesus falou que ia acontecer. Não é, às vezes não acontece isso, já aconteceu. Às vezes, né, a gente antigamente quando tinha mais revelações, hoje diminuiu, né, um pouco, mas eu lembro quantas vezes Deus usava vaso. Olha, está vindo um vento aí, está vindo uma prova aí, e daqui a pouco o irmão entrava na prova, na luta, né, o Senhor, misericórdia, eu quero receber profecias de bênção, né, de coisa boa, mas de prova, de vento. Mas eu me lembro, quando eu crescia na igreja, tinha isso, acontecia, não sei, os irmãos que são mais antigos tinham isso. Aleluia. Mas, ou seja, é Deus, Ele já avisando. Quando realmente era de Deus, era Deus avisando, Deus comunicando. Para quê? Para que o vaso orasse mais, buscasse mais, se preparasse mais. Para que quando o processo viesse, ele tinha força para resistir. Porque Deus ele não faz nada sem antes nos avisar. Mas Ele sempre comunica ao teu povo, Ele sempre comunica à igreja. Para quê? Para que a gente possa suportar. Se nessa noite você precisa de palavra, Deus está liberando palavra na sua vida. Eu não sei qual foi a palavra que Jesus liberou no sofá de Marta e Maria, mas eu tenho certeza que foi uma palavra de fé, foi uma palavra de ousadia, foi uma palavra de ânimo. Para quê? Para que quando Lázaro morresse, elas pudessem permanecer firmes aos pés do Senhor. O que você precisa nessa noite? Tem uma outra casa que precisava, sabe de quê? Restauração.
Tinha uma casa que precisava de restauração. A tua casa precisa de restauração? Restauração nas finanças, restauração da saúde, restauração dos filhos que se afastaram da presença do Senhor. Que tipo de restauração? Porque é muito abrangente. Mas existe uma casa que Jesus, ele estava. Alguns pregadores vão dizer que essa casa Jesus era o dono da casa. Outros vão dizer que era Pedro. Outros vão dizer que era a sogra de Pedro. Para mim, o importante é saber que Jesus estava na casa. O dono da casa não importa. O importante é se Jesus está na casa. E naquele dia Jesus estava dentro de uma casa em Cafarnaum. Aleluia! E 4 homens vão receber essa notícia, vão pegar um amigo e vão conduzi-lo até Jesus. Mas chegando na casa não tem como entrar. Quem estava dentro não tinha como sair, quem estava fora não tinha como entrar. Por quê? Porque estava abarrotado de gente. Mas aí, enquanto eles estavam olhando para a terra, para baixo, só via multidão, só via problema, só via barreira. Mas quando um dos 4 ergueu os olhos, olhou para cima, ele viu uma possibilidade. Porque é assim na minha e na tua vida. Enquanto a gente caminha olhando para as coisas dessa terra, a gente só vai se frustrar. A nossa fé só vai esfriar. Mas a partir do momento que a gente tira os nossos olhos dessa terra e eleva aos céus e coloca em Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a estratégia. E naquela hora, um olhou para o alto, recebeu a estratégia, já falou para os amigos e vai ser pelo telhado. Jesus está na casa, eu não sei como vou fazer para entrar, mas eu quero entrar. O importante é estar aonde Jesus está. Eu quero estar onde Jesus está. Eu quero estar aonde Jesus está. Você quer estar onde Ele está nessa noite? Aleluia. O melhor lugar, o mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. E aí, eles vão descer, você já conhece a história, vão descer, os 4 amigos vão descer aquele homem. Jesus vai olhar para aquele homem, ele precisava ser restaurado. Porque ele precisava de perdão de pecados e precisava ser curado. E Jesus vai restaurar a vida daquele homem. Eu não sei se aquele homem tinha um passado. Aquele homem estava enfermo, paralítico. Mas quando teve um encontro com Jesus, a sua vida foi restaurada. Talvez um dia você também estava na situação, talvez não igual a desse homem, mas estava com uma vida difícil. Até o dia que Jesus entrou na tua casa. Ele restaurou. Eu não sei se na tua casa está precisando de restauração. Mas se é restauração que a tua casa, que a tua vida, que a tua família precisa, receba de Deus a restauração. Ele vai entrando e vai colocando tudo no lugar. Tudo que está bagunçado, tudo que está esparramado, Ele vai colocando no lugar. Ele vai ajeitando a casa, vai arrumando a casa, vai restaurando a alegria de viver. Vai restaurando os seus sonhos que talvez estejam mortos. Vai restaurando as promessas que um dia Ele fez para você e que você já nem se lembra mais. Mas o Senhor, Ele está restaurando nessa noite. O que você precisa nessa noite? Eu já falei aqui de algumas casas que Jesus entrou e em todas essas casas alguma coisa aconteceu. Se coloque de pé nesse momento. Fale com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe que na minha casa está precisando disso. Ele já